dias, queridos, tudo bem? Como prometido, né? Pra gente encerrar o segundo bimestre, eu falei que eu gravaria o vídeo pra vocês, pra gente começar o terceiro bimestre de filosofia certinho, né? Não atrasar, então eu mesma fiquei de gravar a aula pra vocês, tá bom? Então vocês prestam atenção, tá? Assista, vocês vão ver, vão responder. Vão mandar a atividade pro meu e-mail para ver que vocês assistiram mesmo, tá bom? Então vamos lá? O pecado e o vício. Só pra gente voltar aqui, relembrar, ó. Nós tínhamos visto as novas roupas do rei, vocês responderam as questões, né? Teve duas questões que eram questões que tinha que justificar, né? Entender, e aqui era a resposta pessoal de vocês. E aqui a gente entra, então, um novo tema para finalizar a nossa apostila, tá? O pecado e o vício. Você sabe o que é vício? É aquela vontade que muitas pessoas têm de fazer algo que não consegue controlar. Por exemplo, fazer compras exageradamente. Quem é libriano vai entender, né? A prof. Maiara, por exemplo, eu adoro uma compra. Mas vamos lá. Que outros exemplos você conhece de vícios? Que outros exemplos vocês podem citar? É claro que nesse exato momento não estamos online, vocês estão assistindo o vídeo depois, porém eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso e colocassem aí nos comentários do YouTube agora nesse exato momento. Que outros exemplos de vício vocês conhecem? Anota aí coloca aí nos comentários do Facebook, tudo bem? Facebook não, YouTube. Bom, continuando, vamos lá. Uma atitude torna-se um vício quando a pessoa não consegue controlar a própria vontade, mesmo sabendo que faz mal para a saúde, para si própria ou para pessoas próximas a ela. Pensando nas ideias de Abelardo, será que esse vício é pecado? Né? Então a gente vai pensar assim. Lembra que a gente comentou sobre o Abelardo? O que é para o Abelardo, né? O que ele refere como pecado? Lembra que a gente fez isso na outra aula, né? Então vamos lá. Pedro Abelardo, ele faz uma diferenciação entre as ideias de vício e o pecado. Para ele, são duas ideias diferentes. O vício, ele torna as pessoas predispostas ao mal. Faz com que aceitem aquilo que não deve ser aceito. E façam que aquilo que não deve ser feito. Né? Então, o que acontece? O vício vai te provocar o mal. Você acaba aceitando coisas que não deveria aceitar. E muito mais, fazer aquilo que não deveria ter feito. Certo? Continuando. Dessa forma, o vício, ele conduz a pessoa ao pecado. Mas ele em si não é um pecado. O pecado é a ação praticada a partir do vício. O que o Abelardo ele quer dizer que o vício não é o pecado, e sim a ação dele, o seu vício vai te levar a fazer. Para que ele torne uma ação, é necessário que a pessoa dê o consentimento, né? Que ele se permita aquilo. Então vamos voltar aqui nessa parte de cima. Aquela vontade que muitas pessoas têm de fazer algo e não conseguem controlar, que é o exemplo da compra, né? Vamos pensar assim, ele é um pecado? Isso é um pecado? O que vocês acham? Eu acredito que não seja um pecado fazer compra. Para o Abelardo, só que a gente não tem que ver no nosso pessoal. Para aprender, a gente tem que ver de acordo com o filósofo. Para o Abelardo, Pedro Abelardo, ele acredita que o seu vício não é pecado, mas as ações que você fizer e elas forem mal, ela vai tornar um pecado. Entenderam? Por exemplo, a compra.
Eu estou fazendo compra exageradamente. Eu estou fazendo compra sem necessidade. Eu já tenho roupa e continuo comprando. Eu já tenho tênis e continuo comprando. Ai, aquela bota é linda. Eu vou lá e compro. Eu não tenho necessidade de ter tudo aquilo. Não tenho nem lugar para usar, vamos supor. Né? Por exemplo, estamos na pandemia. Para que vai comprar roupa se você não vai sair? É melhor comprar moletom para ficar dentro de casa, né? Mais fácil. Mas, enfim. Ele não é um pecado. Tornou um vício. Mas, a partir do momento que, por exemplo, eu vou comprando e vou explodindo meu cartão de crédito e eu não consigo pagar, ele já me fez mal. Porque eu não consegui pagar, já me prejudicou. Pior. E se eu começo a fazer alguma coisa pior? Porque eu não consigo, não tenho controle. Eu quero mais roupa, eu quero mais coisas, eu quero comprar mais coisas. E eu perco esse controle, eu posso acabar fazendo outras besteiras. E essas outras besteiras que pode levar ao pecado. Eu espero que vocês já tenham escrito aí outros exemplos de vício que vocês conhecem. E vocês agora imaginam se esse tipo de vício que vocês comentaram aí é um pecado para o aberlado, que é uma ação praticada a partir desse vício. Então, vamos lá, começar num vício. Eu tenho um vício muito grande. Eu não consigo parar de jogar videogame. A gente conhece várias pessoas que têm esse vício, não é? Se essa pessoa que tá lá jogando videogame, ela joga videogame, ela tá viciada, ela chega um momento que ela não para, ela não consegue mais dormir, chega a hora dela dormir, ela tá lá jogando. Sendo que ela tem aula às 7 horas da manhã. E aí, das 4 horas da manhã, ela tá jogando. E das 7 horas da manhã, ela ainda está jogando. Aí, ela vai pra aula, ela vai dormir. Ou não. Pode ser que ela nem vai pra aula, ela vai continuar jogando. Porque há relatos de pessoas que ficam 24 horas jogando. Está prejudicando. Vai começar a prejudicar quem? Ela mesma. Porque ela tá perdendo aula, porque ela tá perdendo um monte de coisa. Se a gente olhar na versão do aberlado, a partir desse momento, ela já está tornando um pecado. Porque ela deixa de fazer as coisas importantes e essenciais e está se prejudicando ou prejudicando alguém. Tornou um pecado. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Vão escrevendo aí nos comentários do YouTube, tá bom? O pecado, assim como o vício, tem o seu auge na ação. Ou seja, para aberlado, ninguém comete pecado enquanto ele ainda é um pensamento ou uma vontade. Mas quando permite que essa vontade tome conta de si mesmo e faça aquilo que a vontade obriga. Então, por exemplo, eu preciso, estou morrendo de vontade de comprar o uniforme do Corinthians. E se eu comprar, eu vou deixar de pagar a conta de luz. E aí, gente, o que acontece? Problema, não é? Ok. Segundo exemplo. Peguei meu cartão, vou lá comprar. Eu entro lá no Mercado Livre, eu entro lá no Fanatics, eu entro no Shopping Timão, vou lá, sei lá, onde eu vou entrar comprar meu uniforme do Corinthians. R$270 eu não vou pagar minha luz para comprar esse uniforme. E de repente eu vou lá e pensei, eu falei, não, melhor pagar a conta de luz. Para o aberlado isso não é pecado. Eu quase fiz, mas eu não fiz. Então não é pecado. Mas se eu fiz, tornou-se pecado. Beleza? Eu agi. Quando eu pensei em fazer uma maldade, eu não estou pecando. Mas se eu agir, eu pequei. Isso para o aberlado. Lembre-se que a gente já falou de outros filósofos que discordam, que o Agostinho diria que só de você pensar você já está cometendo o ato, certo? Continuando. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa está diante de um prato de comida com um cheiro agradável e com uma aparência irresistível. Então, essa pessoa não está com fome, pois acabou de fazer uma refeição.
mas sente um profundo desejo de comer ainda mais, pois as características dessa nova comida são irresistíveis. Então ela não aguenta e come mais uma vez. E aí, gente? O que seria considerado pecado nesse momento para o Aberlado? O desejo de comer ou o ato de comer? O que vocês acham? Né? Então, de novo, eu acabei de comer. E aí eu vou lá e olho outra comida ali, eu falo, meu Deus, essa comida tá gostosa. Ai, mas eu acabei de comer. Ah, mas será que só mais um pouquinho não vai fazer mal? Aí eu vou lá e como. Se eu comer, eu tô cometendo pecado? Se eu não tivesse comido e só pensado em comer, eu cometi o pecado? Eu quero que vocês pensam aí. 1, 2, 3, continuando, vamos lá. Para o Aberlado, gente, o desejo é incontrolável. Se você tá com desejo, você não consegue se controlar. As pessoas, elas sentem desejos bons e também desejos ruins. Mas elas não podem ser consideradas pecado se o consentimento para sua concretização não tenha sido dado. Por sua vez, o ato de comer sem necessidade é o pecado. Lembra que nós falamos sobre os 7 pecados capitais? Um dos 7 pecados é a gula. Então, o Aberlado, como um religioso, ele vai olhar isso como um pecado, sim. Tudo bem? Fechou, gente? Tomara que sim. Bom, e aí vocês vão responder as questões que ficou na página 425, certo? As questões da página 425 vocês vão responder. Na página seguinte vão preencher e vão enviar para a professora no e-mail. Assim vocês vão ganhar presença e além de presença, vocês também vão ganhar um pontinho. Vai ajudar com ponto para vocês. Tudo bem? Eu não vou falar nada, hein? Vamos ver se vocês vão ter assistido mesmo, tá bom? Que questões são essas da página 425? Bora lá. Descreva como Tomás de Aquino contribuiu para o desenvolvimento religioso e filosófico de sua época. Vocês vão descrever e colocar aí. Esclareça em que sentido o princípio básico da ética de Aristóteles se aproxima do pensamento de Tomás de Aquino. Atividade 2. 3. Explique o conceito de livre-arbítrio segundo Tomás de Aquino. 4. Pensando na relação entre o bem e o mal estabelecida por Tomás de Aquino, quem seria responsável pelo mal no mundo? 5. Explique a função das virtudes, segundo Tomás de Aquino, para que o humano viva em forma de ética, né, de forma ética na sociedade. 6. Tomás de Aquino afirma que existe uma lei que governa o universo. Com base na ideia desse filósofo, relacione as colunas. Vocês vão ver aí, ó. A, B, C. Inclinação natural para o bem, inclinação para as ações naturais, inclinação para a razão e para o conhecimento. Com base disso daí, vocês vão ler embaixo aí, vocês vão colocar lá se a capacidade de construir conhecimento, o desejo de saber sobre a verdade e buscá-la. Ela é a C, B ou A. Aí vocês vão colocar a letra que vocês acreditam. Tudo bem? Mesma coisa nas outras. E a 7ª, a última pergunta. Qual é a diferença entre o vício e o pecado para o Pedro Aberlado, que foi o que nós acabamos de ver? Vocês responderam, escrevam com forma legível para que eu consiga ler, tá, meus queridos? Forma legível. Na página 426, vocês completam os 4 que faltam. Beleza? Completando, entregando para mim, no máximo
no máximo até dia 23 de agosto. Eu só vou receber até dia 23 de agosto. Depois disso, eu não recebo mais. Tá bom, gente? Tá muito fácil, vocês podem fazer agora já, que não gasta mais que o tempo de aula que a gente faz de 50 minutos. Tudo bem? Vocês vão lá, colocam no meu e-mail e ganham um pontinho. Depois, no dia 23 de agosto, que é o máximo que vocês vão entregar, no dia 24, eu posto o vídeo com a resposta. Tudo bem? Para ver se vocês acertaram. Tá bom, meus queridos? Um beijo no coração de vocês e vamos com tudo no nosso terceiro bimestre. Até mais!